Nós precisamos falar sobre ansiedade. Em um primeiro momento, para a gente falar sobre ansiedade, eu acho que a melhor forma de fazermos isso é a gente começar definindo o que é ansiedade. E além de definir a ansiedade, é interessante que a gente faça uma distinção do termo ansiedade e do termo medo. Fazer uma distinção desses dois significados, que por mais que sejam parecidos, sejam semelhantes, têm amplas e grandes diferenças. E a gente pode ver um pouquinho acerca disso. A ansiedade a gente poderia definir de forma bem simplista, bem simplificada, mas a gente poderia definir que a ansiedade ela é uma sensação interna de apreensão, de insegurança, de preocupação, de inquietação quanto ao futuro, quanto àquilo que não existe ainda, mais a ansiedade nos leva a trazer isso à existência. O medo, diferentemente da ansiedade, ele é uma reação diante de algo concreto, diante de algo real. Já a ansiedade é a criação exagerada, a expectativa de uma ameaça que ainda não é uma realidade, como é uma realidade concreta diante do medo. Um exemplo básico para isso talvez seja o fato de que, imaginemos que alguém lhe convida para ir à casa de um amigo. Você vai à casa desse amigo e ali tem um cachorro, você tem medo de cachorro. E quando você vê esse cachorro ali, você fica com medo. Afinal, você tem medo do cachorro. A ansiedade seria como se você recebesse o mesmo convite desse mesmo amigo, sem nunca ter ido à casa desse amigo, não saber da hipótese de lá existir um cachorro, e você logo perguntasse para esse amigo: ei, lá tem cachorro? E aí começaria novas pressuposições, novos medos e novas intenções, novas sensações, pensando o que poderia acontecer com aquele cachorro que você nem imaginou que lá existia ou que lá possa existir. É uma ilustração bem simplista quanto a isso, mas que pode tentar nos explicar um pouquinho a definir e fazer essa distinção entre ansiedade e medo, que por vezes é algo que é confundido. E é claro que diante dessas definições, todos nós estamos pensando nesse momento. Então todos nós temos ansiedade. E a resposta para essa pergunta, que com certeza ecoou dentro de cada ouvinte nesse momento, de cada um de vocês, é sim, todos nós temos ansiedade. O que acontece é que todos nós lidamos, enfrentamos e experimentamos momentos de ansiedade. É normal que o ser humano seja ansioso, que ele passe por momentos de ansiedade. E em algum momento, a ansiedade pode até ser algo benéfico. E preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Pensemos que você vai ter uma viagem na próxima semana. Se você tem um grau normal de ansiedade, essa sua ansiedade ela vai fazer com que você se prepare para a viagem, com que você arrume as malas, com que você se previna quanto a tudo que é necessário para se viajar. Isso é denominado por muitos psicólogos, terapeutas e assim por diante, como uma ansiedade normal que todo ser humano enfrenta. E o ideal sobre essa ansiedade é perceber que ela pode ser controlada, apesar de estar sempre presente na vida de qualquer ser humano que vai estar ou já experimentou e com certeza vai experimentar momentos de ansiedade. Mas o que acontece é quando outros tipos de ansiedade, se é que a gente pode dizer que existem tipos de ansiedade, elas começam a fazer parte da nossa vida. Existe uma ansiedade que foi denominada por um tempo como uma ansiedade neurótica, outra como uma ansiedade moderada, uma ansiedade intensa, aguda e até crônica. Sendo assim, talvez viver esses estágios de ansiedade já seja um alarme que tenhamos que ligar em relação a esse dilema que tem crescido, aumentado, tem sido tão falado, combatido e deve de fato ser combatido, que é a ansiedade, que por vezes, ressoando já nesses níveis de que aqui eu disse agora há pouco, pode até ser uma questão patológica e diante disso deve ser buscado um profissional para se tratar da melhor forma dessa questão patológica em relação à ansiedade.
Apesar de tudo isso, desses diferentes tipos de ansiedade, o que a gente tem que pensar e considerar muito bem se a ansiedade de fato tem se tornado um problema na nossa vida, é quando a ansiedade chega ao ponto de travar a vida da pessoa. Quando a ansiedade chega ao ponto de travar a vida de alguém, quando ela chega ao ponto de levar a pessoa a não realizar coisas, a não realizar projetos, a não se relacionar com ninguém em nenhum lugar, a não, por exemplo, conseguir um trabalho ou coisas do tipo. Quando a ansiedade chega a esse ponto, talvez essa busca profissional, essa busca também pastoral, que é o que a gente vai ver um pouco aqui, sendo tratado a questão da ansiedade, ela deve ser feita o mais rápido possível. Longe de mim querer de alguma forma aqui diagnosticar a ansiedade em alguém, a ideia desse vídeo é simplesmente trazer um aconselhamento bíblico quanto à ansiedade. E é exatamente acerca disso que a gente vai começar a introduzir um texto bíblico para esse vídeo agora. Foi o pastor Charles Spurgeon que disse que a ansiedade não tira o problema de amanhã, ela só tira a paz de hoje. E quando a gente fala sobre ansiedade, a gente percebe que a ansiedade ela é uma inimiga da alegria. Quando o apóstolo Paulo ele fala aos Filipenses, a gente pode perceber que esse tema de ansiedade, que é tratado na Bíblia como preocupação, por vezes, como um estado de aflição ou angústia, a gente percebe que esse tema não é algo novo, é algo comum, que inclusive a Bíblia tratou em alguns momentos. E dentre eles, o que Paulo tratou e fez questão de falar acerca dele aos Filipenses em sua carta. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele traz alguns conselhos de como lidar com a ansiedade. No primeiro momento, o que a gente pode perceber, a ideia do apóstolo Paulo é de que no versículo 6, aquele que tem a ansiedade, ele tem a capacidade, ele tem a coragem de reconhecer a sua ansiedade diante de Deus. Longe de mim de querer ser um psicólogo aqui, até porque eu não me sinto confortável nessa área. Entretanto, a gente tem que concordar que qualquer um que vive por momentos de ansiedade é terapêutico, é aconselhável que essa pessoa se relacione com alguém. É terapêutico falar, desabafar, conversar, falar sobre essa ansiedade que tem ocupado o coração dessa vítima da ansiedade, que tem sido algo tão comum em tantas pessoas em tempos corridos, em tempos sem descanso, em tempos de muitas informações como o nosso tempo. E o conselho do apóstolo Paulo, eu diria que vai muito além do que apenas conversar, dialogar, se relacionar com alguém. O conselho do apóstolo Paulo é para que aquele que vive essa preocupação, essa ansiedade, esse estado de aflição, essa circunstância difícil, esse excesso de futuro, esse excesso de medo, esse excesso de inquietação e de fobia, que ele reconheça a sua ansiedade diante de Deus. E ele traz especificações de como essa pessoa deve reconhecer essa ansiedade diante de Deus. O apóstolo Paulo vai deixar bem claro no versículo 6 que essa ansiedade ela deve ser reconhecida diante de Deus por meio da oração. Por meio da oração, pela súplica e com ações de graças. A oração é talvez a maior arma que um ansioso pode ter para lutar contra a sua ansiedade. E o fato que nos deixa confortável diante dessa situação é que a oração ela é feita para Deus, e Deus nos conhece mais do que qualquer outra pessoa. Deus nos conhece mais do que qualquer um. Então, diante das nossas aflições, diante dos nossos dias de ansiedade, diante dos nossos dias de medo, de inquietação, nós temos à nossa disposição a melhor pessoa para dialogarmos. Nós temos o próprio Deus, e é diante dele que nós devemos reconhecer
as nossas ansiedades. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, falou acerca dessa preocupação que pode ser uma ansiedade. No capítulo 6, versículo 27 do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele disse: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O Senhor Jesus está instruindo, dizendo que a nossa vida, o nosso medo do amanhã, o nosso excesso de futuro, o medo das ameaças de um futuro inexistente que a ansiedade nos causa, não vai, em momento algum, fazer com que, com os nossos próprios braços, nós possamos resolver os problemas da nossa vida, aumentar a nossa capacidade por meio das nossas qualidades. Na verdade, o que Paulo ensina, corroborando com Jesus, é que nós devemos descansar diante de Deus. É que nós devemos colocar as nossas ansiedades e as nossas preocupações diante de Deus. Foi isso que o apóstolo Pedro também disse na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, quando ele diz que nós devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades. Se existe um outro conselho, ainda nesse versículo muito importante do apóstolo Paulo acerca da ansiedade, é que Paulo ele fala que nós temos que fazer essas orações com ações de graças. E talvez a gratidão seja um dos maiores remédios que o ansioso deva tomar. Às vezes nós estamos tão focados em um futuro inexistente, tão obstinados com a nossa ansiedade por algo que não existe, tão preocupados quanto ao que vai acontecer, que nós nos esquecemos de olhar para o retrovisor divino. O retrovisor divino é o retrovisor que Deus nos faz olhar todos os dias. E nós devemos olhar para ele todos os dias. Quando nós olhamos o que Deus fez no passado, nós temos e encontramos muitos motivos para agradecer. E é muito terapêutico que aquele que vive momentos de ansiedade tenha a capacidade, desenvolva a capacidade de agradecer por tudo que ele já tem, antes de se preocupar com tudo que ele ainda não tem. É terapêutico que aquele que vive momentos de ansiedade tenha a capacidade de agradecer por tudo que ele foi livrado, antes de elaborar medos de algo que ainda nem vieram a acontecer, que nem vieram à tona, e ele tem medo de ser vítima de alguma situação por conta dessa sua inquietação ansiosa. A gratidão nos faz olhar para a cruz e perceber que aquilo que nós não temos é porque nós não precisamos ter. E se um dia nós precisarmos, aquele Deus soberano irá nos dar e acrescentar isso à nossa vida. Olhar para a cruz nos faz perceber que nós não precisamos de mais nada, nos inquietar quanto ao futuro, porque o que de mais precioso nós poderíamos ter foi conquistado lá, por Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa oração, ela deve ser feita com ações de graças, carregada com gratidão. Mas o versículo 8 desse mesmo texto é interessante porque o apóstolo Paulo ele vai meio que finalizar esse argumento em relação às preocupações e ansiedade, dizendo: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós devemos prestar bastante atenção diante das nossas ansiedades, e um exercício que o ansioso deve fazer é examinar o que ocupa os seus pensamentos. O que tem ocupado os seus pensamentos? Do que você tem se alimentado? O apóstolo Paulo aconselha no versículo 8 aos Filipenses, dizendo para eles que eles devem pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que tem boa fama e etc. Traçando uma lista de coisas que de fato têm a necessidade, traçando uma lista de coisas de fato que devem ocupar o nosso pensamento. Nós vivemos tempos carregados de informações e devemos peneirar, saber quais de fato são as informações que devem ocupar os nossos pensamentos. O texto continua, e quando o apóstolo Paulo vai falar acerca do versículo 9, ele vai dizer: o que também aprendestes e recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Uma outra forma de encarar a ansiedade
é enfrentar a situação na prática, encarar a situação, lutar contra essa situação. Jogar a toalha, desanimar, de fato vai fazer com que esse problema agrave mais a sua vida, agrave mais a nossa vida quando a enfrentarmos. Não deixe que a ansiedade roube a sua alegria. Faça orações, reconheça diante de Deus a sua ansiedade. Faça isso com gratidão. Ocupe os seus pensamentos com aquilo que é justo, respeitável, de boa fama, com aquilo que é digno de ocupar os seus pensamentos. E enfrente essa situação. Eu espero ter te ajudado até aqui. Que Deus te abençoe.